Amados irmãos e irmãs, vamos juntos agora estudar o capítulo 7 de Daniel, versículo número 5, que diz assim: Apareceu a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. E a este diziam: Levanta-te, devora muita carne. Preciso contar um detalhe para vocês. Existem ambiguidades aqui em relação à interpretação deste versículo. Já estou comentando que todas as feras que Daniel está vendo nesta visão, elas simbolizam cada um império. Já vimos que a primeira fera simbolizava o império da Babilônia. Agora, existem estudiosos que vão dizer que esse urso simboliza o império Medo. Ok? Outros vão dizer que seria o Império Medo-Persa. Eu vou adotar essa segunda e vou justificar para vocês o porquê. Historicamente falando, o Império Medo-Persa, trouxe até aqui algumas coisas anotadas para que eu não cometa equívocos históricos. Os dois eram povos aparentados, né, que eram parentes um do outro. Muitos séculos antes de Cristo, eles pertenciam aos povos que nós chamamos hoje de indo-europeus. Os médios ficavam numa região mais ao norte, enquanto que os persas ficavam numa região mais a sul. Eles tinham línguas, religiões e costumes muito parecidos, porém cada um tinha o seu rei. E aí, os médios historicamente eram mais fortes, e eles dominavam essa união política. Depois veio o governo de Ciro, o imperador Ciro II, para ser mais exato, que era tão forte na região da Pérsia que ele acaba dominando. E aí depois a Pérsia começa a ficar mais à frente. Mas eles tinham ainda algum tipo de aliança política. Por isso que tem muita gente que, em vez de falar que é Império Persa ou Império Medo, vai falar Império Medo-Persa por essa aliança política que eles tinham. Diante disso, a imagem desse urso que aparece, que é um animal forte, um animal destruidor, acaba nos aparecendo, né, como sendo esse grupo, Império Medo-Persa. O Império Persa que vence a Babilônia, que vence então o leão com asas de águia. E aqui vai nos dizer sobre a ideia desse urso, né, dessa segunda fera, que é semelhante ao urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca. A ideia de um lado é para dizer que ele tem 2 lados, assim que alguns vão apontar. Um lado é o Medo, o outro lado é então a Pérsia. E quando existe a queda da Babilônia, já é quando a Pérsia já está mais à frente. Então esse lado erguido poderia ser a Pérsia. Além dessa realidade, diz aqui que ele está, nesse momento, deixa eu me encontrar para que eu não fale coisa errada, ele está com 3 costelas na boca entre os dentes. E aí quando Ciro, que foi o rei da Pérsia, dominou e dentro dessa aliança imperial entre os médios e persas, ele ficou mais à frente, ele conseguiu fazer conquistas, e 3 delas são muito significativas: a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então seriam aqui as costelas, beleza? Outros também vão apenas observar que é um símbolo da natureza violenta desse império, então também pode ter essa visão. A questão é um império extremamente violento e que busca uma grande expansão territorial. Porém, é interessante que a gente entenda, né, que diz que alguns falam: levanta-te, devora muita carne. Existe uma voz. É como se o livro estivesse dizendo o seguinte: o urso não fez tudo por conta própria. Ele não fez porque ele é poderoso, mas ele fez porque existe uma voz que o permite. E essa é a voz de Deus. Até a expansão teve permissão de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não estava derrotado, hora nenhuma. E aí, claro, olhando para o urso que é tão forte, podemos até pensar, não é? Quantas vezes queremos vencer pela força? A palavra nos convida a entender que Daniel nunca foi vencido por ninguém. Ele sempre vencia pela fidelidade. É a fé em Deus que nos faz ser fortes. É a fé em Deus que nos torna vencedores. Que essa certeza possa abrasar o nosso coração hoje e sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.
Música